Capítulo 18. Os 12 anos que se seguiram àquela época tão triste, prosseguiu a Sra. Dean, foram os mais felizes da minha vida. As minhas maiores preocupações durante esse tempo foram as doenças sem importância da nossa menina, como acontece, aliás, com todas as crianças ricas ou pobres. De resto, e passados que foram os primeiros 6 meses, ela cresceu a olhos vistos e aprendeu a andar e a falar, à sua maneira, antes que a urze florisse pela segunda vez sobre a campa da Sra. Linton. Era o raio de sol mais resplandecente que jamais brilhara numa casa enlutada. Um rostinho lindo, com os belos olhos do Sr. Arshall, mas a pele clara, as feições delicadas e os cabelos louros e encaracolados dos Linton. Um espírito vivo, mas sem aspereza, coroado por um coração sensível e caloroso até demais nas suas afeições. Nessa sua propensão para afetos profundos, fazia lembrar a mãe. Todavia, não se parecia com ela, pois era capaz de ser terna e meiga como uma pomba. E a voz era doce e a expressão melancólica. A sua ira nunca era exacerbada, nem o seu amor devastador, mas antes terno e profundo. Há que reconhecer, no entanto, que tinha alguns defeitos a par dessas qualidades. Um deles era um certo atrevimento, outro era a teimosia perversa de que as crianças mimadas invariavelmente dão mostras. Tenham elas bom ou mau gênio. Se algum criado a contrariava, dizia logo: "Vou fazer queixa ao papai." E se este a admoesteava, nem que fosse só com olhar, ficava sentida que só visto, até que parecia que lhe tinham feito mal, e não acredito que ele alguma vez lhe tenha dirigido alguma palavra mais áspera. Foi ele quem tomou sozinho a seu cargo a educação da filha, fazendo disso seu entretenimento. Afortunadamente, a sua curiosidade e inteligência perspicaz faziam dela uma excelente aluna, aprendia depressa e com vontade, fazendo justiça ao mestre. Cat chegou aos 13 anos sem nunca ter transposto sozinha, uma vez que fosse, os limites da propriedade. Ocasionalmente, o Sr. Linton levava-a a dar um passeio mais longo, de 1 milha ou mais, mas nunca a confiava à guarda de ninguém. Gimmerton não passava para Cat de um nome. E a capela era o único lugar onde entrara para além da sua própria casa. O Morro dos Ventos Uivantes e o Sr. Heathcliff não existiam para ela. Era uma verdadeira reclusa, aparentemente satisfeita com o tipo de vida que levava. Às vezes, porém, quando da janela do seu quarto espraiava os olhos pelas cercanias, perguntava-me: "Ellen, quando poderei subir ao topo daqueles montes? Gostaria tanto de saber o que se estende para além deles. É o mar?" "Não, senhorita Cat", respondia eu. "São outros montes, iguais àqueles." "E como são aquelas escarpas douradas pelo sol quando estamos perto delas?" perguntou ela uma vez. As encostas abruptas de Penistone e dos outros montes mais altos atraíam-lhe particularmente a atenção, em especial quando a luz do poente banhava os picos mais elevados, mergulhando na sombra todo o resto. Expliquei-lhe que eram simples penedos, cuja terra que lhes enchia as fendas dificilmente daria para alimentar uma árvore raquítica. "E por que continuam iluminados depois de já ter anoitecido?" insistia. "Porque estão muito acima do lugar onde moramos", respondi. "A menina não vai conseguir chegar lá. São muito altos e escarpados. No inverno o gelo os cobre antes de chegar aqui, e mesmo no pino do verão, já cheguei a ver neve naquele côncavo escuro do lado nordeste." "Ah, já estive lá", exclamou radiante. "Então também posso ir até lá quando for crescida? E o papai, já esteve lá, Ellen?" "O seu pai vai dizer-lhe", atalhei eu apressadamente, "que esses montes não valem a visita. Os brejos por onde a menina costuma passear com ele são muito mais bonitos, e o nosso parque é o lugar mais lindo do mundo."
Mas a nossa propriedade eu já conheço, Ellen, e aqueles montes ainda não, disse falando sozinha. E gostava tanto de olhar a toda a volta do cume mais alto. Um dia hei de ir até lá, com a Minnie. A gruta das fadas, a que uma criada tinha se referido em conversa, fez sua cabeça girar e não descansou enquanto não concretizou esse sonho. Tanto pediu ao pai que ele prometeu que a levaria lá quando fosse mais crescida. Mas para Cat, a idade contava-se pelos meses e por isso perguntava-me constantemente: já posso ir a Penistone Crag? Mas como uma das últimas curvas do caminho sinuoso que levava até lá passava muito perto do Morro dos Ventos Uivantes, o Sr. Edgar, sem ânimo para lá passar, dava-lhe invariavelmente a mesma resposta: não, meu amor, ainda não. Como já disse, a Sra. Radcliffe viveu pouco mais de 12 anos depois de se separar do marido. As pessoas da sua família eram constituição delicada. Nem ela nem Edgar tinham os ares saudáveis e corados que se vêem por estes sítios. Já não sei dizer que doença levou, mas penso que morreram ambos do mesmo mal. Uma febre, coisa de pouca monta no começo, mas incurável e devastadora no final. Escreveu ao irmão comunicando-lhe o possível desfecho da doença, que já durava 4 meses, e pedia-lhe que fosse visitá-la, pois tinha muitas disposições a fazer, e queria, sobretudo, despedir-se dele e confiar o Linton à sua guarda. A sua grande esperança era que o filho pudesse ficar com o tio, daí em diante, tal como até então tinha ficado com ela, pois estava convencida de que o pai dele não se mostraria interessado em assumir o seu sustento e educação. O meu patrão nem por um momento hesitou em aceitar o pedido da irmã, mas não sem antes entregar a Cat, durante a sua ausência, a minha exclusiva vigilância, com insistente recomendação de que ela não deveria em caso algum ultrapassar os limites do parque, mesmo acompanhada. Não pensou sequer na hipótese de ela fazê-lo sozinha. O Sr. Linton esteve fora 3 semanas. A minha pupila passou os 2 primeiros dias sentada num canto da biblioteca, tão tristonha que não queria ler nem brincar. Durante esse tempo de calmaria, não me deu trabalho nenhum. Mas seguiu-se um período de grande impertinência e inquietação. Não podendo, com a minha idade e com tudo que tinha para fazer, andar de um lado para o outro a entretê-la. Inventei uma maneira de ela se distrair sozinha. Passei a mandá-la dar passeios pela propriedade, ora a pé, ora a cavalo, e, quando ela voltava, escutava com toda atenção as aventuras reais e imaginárias que tinha para me contar. Estávamos no pino do verão, e ela tomou tanto gosto por esses passeios solitários que arranjou sempre maneira de sair desde o café da manhã até a hora do chá. Depois passava o resto do dia contando-me as histórias mais fantásticas que se possa imaginar. Nunca receei que ela se afastasse para mais longe, porque os portões da propriedade geralmente ficavam fechados à chave, e achava que não seria capaz de aventurar sozinha pelos matos afora, mesmo que os portões estivessem abertos. Infelizmente, a minha confiança provou ser desmedida. Catherine veio falar comigo uma manhã, às 8 horas, e comunicou-me que neste dia ela era uma mercadora árabe que se preparava para atravessar o deserto com a sua caravana e que eu tinha de fornecer-lhe os mantimentos necessários para ela e para os seus animais, a saber, um cavalo e 3 camelos, e estes últimos personificados por um grande galgo e um casal de perdigueiros. Meti uma boa provisão de guloseimas na cestinha que pendurei na sela, e ela partiu a bom trote, ligeira e folgazã, como uma fada protegida do sol. Porém, na hora do chá, aquela marota ainda não tinha aparecido. Entretanto, chegou um dos viajantes, o galgo, que, já velho, gostava de sossego. Mas de Catherine, do cavalo e dos perdigueiros, nem sinal. Enviei criados em todas as direções, e por fim fui eu própria procurá-la. Num dos extremos da propriedade estava um trabalhador consertando a cerca de uma plantação, e perguntei-lhe se vira a nossa menina. Vi esta manhã, respondeu.
Até me pediu que lhe fizesse uma chibata com um ramo de aveleira e depois fez a montada saltar aquela sebe, além, na parte mais baixa, e desapareceu a galope. O senhor pode imaginar como eu fiquei com estas notícias, mas logo me pareceu que devia ter ido para Penistone. Que será que lhe aconteceu? Exclamei, passando pela abertura que o homem estava consertando e dirigindo-me para a estrada principal. Percorri milhas e milhas como se quisesse ganhar uma corrida, até que, ao fazer uma curva, avistei o Morro dos Ventos Uivantes. Mas de Catherine nem sinal, nem perto, nem de longe. Os Craigs ficam a cerca de meia milha, para lá da propriedade do Sr. Radcliffe, ou seja, 4 milhas na granja, e comecei a recear que a noite caísse antes de eu alcançá-los. E se ela escorregou quando escalava pelo meio das escarpas? Pensei. Era, na verdade, angustiante. Por isso, foi a princípio, com reconfortante alívio, que ao passar pelo Morro dos Ventos Uivantes, viu Charlie, o mais aguerrido dos 2 perdigueiros, deitado debaixo de uma janela, com a cabeça inchada e uma orelha sangrando. Abri a cancela, corri para a porta e bati com toda a força. Veio abri-la uma mulher, que eu reconhecia de Gimmerton, mas que agora servia no morro, desde a morte do Sr. Archal. Já sei, disse ela. Venha à procura da menina. Não se aflija, que ela está aqui. Não lhe aconteceu nada. Ainda bem que não era o patrão. Então ele não está em casa, disse eu ofegante. Não só da caminhada, mas também da aflição. Não está, não. Saiu com Joseph, e acho que ainda devem demorar 1 hora ou mais. Entre e descanse um bocadinho. Entrei e vi a minha ovelhinha desgarrada balançar-se diante da lareira, toda refestelada numa cadeira de balanço que pertencera à mãe, quando pequena. Tinha pendurado o chapéu na parede e parecia perfeitamente à vontade e muito bem disposta, a rir e a tagarelar com um Harrington, agora um rapagão de 18 anos, que não tirava os olhos dela. Sim, senhora, exclamei, tentando mascarar a minha alegria com severidade. Este foi o seu último passeio a cavalo, enquanto seu pai não voltar. Não põe mais os pés fora de casa. Ouviu, sua grandíssima marota? Oh, Ellen, gritou ela, rejubilante, saltando para o chão e vindo falar comigo. Esta noite é que tenho uma história bem bonita para te contar. Como é que não me encontraste? Já tinhas estado aqui alguma vez? Põe o chapéu e vamos já para casa, ordenei. Estou muito zangada consigo, senhorita Cat. A menina portou-se muito mal, e escusa de fazer beicinho e choradeiras. Que isso não me poupa a canseira de andar por aí tudo à sua procura. Quando penso nas recomendações do Sr. Linton para não deixá-la sair de casa, e a menina vai e desaparece assim, desta maneira, já vi que é uma raposinha matreira, e daqui em diante mais ninguém vai confiar em si. Mas que foi que eu fiz? Perguntou ela, sentida a soluçar. O papai não recomendou nada disso e não vai ralhar comigo. Ele não é mau como tu, Ellen. Então, menina, disse eu, deixe-me atar-lhe as fitas do chapéu. Onde já se viu tanto atrevimento? Que vergonha! Com 13 anos e portando-se como um bebê. Esta minha última exclamação deveu-se a ela ter arrancado o chapéu da cabeça e se ter escapado para junto da chaminé. Deixe lá, senhora Dean, interveio a criada. Não se zangue com uma menina tão linda. A gente é que a atrasou. Ela queria ir logo embora, para não afligi-la, mas o Harrington ofereceu-se para acompanhá-la e eu achei que ele fazia muito bem, porque a estrada do monte é muito traiçoeira. O Harrington manteve-se de mãos nos bolsos durante toda a discussão, com acanhamento de falar, embora não parecesse nada contente com a minha intromissão. Quanto tempo ainda a menina quer que eu espere? Insisti, fazendo orelhas moucas aos pedidos da mulher. Daqui a 10 minutos é noite. Onde está o cavalo, senhorita Cat? E onde está o Fênix? Ou a menina se despacha ou deixo aqui ficar. A menina escolha. O cavalo no pátio respondeu. E o Fênix? Está fechado ali dentro, foi mordido. E o Charlie também. Eu ia contar-te tudo, mas como te zangaste comigo, não mereces que te conte nada.
Peguei no chapéu e tentei colocá-lo novamente. Ela, porém, percebendo que as outras pessoas estavam do seu lado, desatou a correr em volta da sala. Tentei agarrá-la, mas ela parecia um rato, esgueirando-se por cima e por baixo dos móveis e escondendo-se atrás deles, tornando ridícula a situação. A criada e o Harrington davam boas risadas, e ela também, cada vez mais desatinada, até que gritei já fora de mim. Se a senhorita Cat soubesse de quem é esta casa, iria querer ir embora já. É do teu pai, não é? Perguntou ela, voltando-se para o Harrington. Não, senhora, respondeu ele, timidamente, ficando muito corado e baixando os olhos. Não conseguia encarar Cat, embora os olhos dela fossem iguaizinhos aos dele. Então de quem é? Do teu patrão? Insistiu ela. O Harrington corou ainda mais, agora por outro motivo, e virou-lhe as costas, remoendo pragas. Afinal, quem é o patrão dele? Continuou a menina, impertinente, voltando-se para mim. Ele falava da casa, dos nossos criados, e eu julguei que fosse filho do dono. Nem me tratou por senhorita Cat, nem nada. Se fosse mesmo um criado, devia fazê-lo, não devia? Perante tanta tagarelice, o rosto do rapaz fechou-se como o céu em dia de trovoada. Pela minha parte, dei os safanões naquela língua de trapos para ver se ela se calava. E, finalmente, consegui aprontá-la para sair. Agora vai buscar o meu cavalo, disse ela ao rapaz, que nem suspeitava ser seu parente, como se dirigisse a um dos moços de estrebaria da granja. E se quiseres, pode vir comigo. Quero ver o lugar onde o doente caçador sai do pântano e ouvir sobre as fadas. Mas tens de andar rápido. Então, vais ou não vais buscar o meu cavalo? Eu não sou seu criado, ouviu? Vá pro diabo, praguejou ele. Vou para onde? Perguntou ela, apanhada de surpresa. Para o diabo, bruxa de uma figa, respondeu Harrington. Está vendo, senhorita Cat, que bela companhia a menina arranjou? Atalhei. Bonitas palavras para se dizerem uma menina. Por favor, não discuta com ele. Venha comigo. Vamos, nós mesmas procurar a Minnie e ir embora daqui. Ellen, exclamou ela, fitando-me boquiaberta. Como ele se atreve a falar comigo desta maneira? Não é sua obrigação fazer o que eu lhe peço? Seu grande malcriado, vou contar ao papai e depois vai ver. O Harrington se mostrou nada preocupado com a ameaça, o que a deixou com os olhos rasos de lágrimas de raiva. Vai tu buscar o cavalo, exclamou, virando-se para a mulher, e solta imediatamente o meu cão. Calma, menina, respondeu a sua interlocutora. Não perde nada em ser bem educada. O Sr. Harrington não é filho do patrão, mas é primo da menina, e eu não fui contratada para servi-la. Aquele? Meu primo? Exclamou Cat com desdém, soltando uma gargalhada. Isso mesmo, corroborou a outra. Oh, Ellen, não os deixes dizer uma coisa dessas, disse ela confusa. O meu primo foi o papai buscá-lo a Londres e é um filho de um homem de bem. Agora este... E desatou a chorar, chocada com a ideia de ser parente de semelhante caipira. Pronto, pronto, disse eu para consolá-la. As pessoas podem ter muitos primos e de todas as espécies, senhorita Cat, mas isso não quer dizer nada. Se forem ruins ou mal educados, é só não se dar com eles e pronto. Ele não pode ser meu primo, Ellen, não pode, repetia Catherine com renovada indignação. À medida que ponderava a questão, vindo refugiar-se nos meus braços, como para se proteger de seus próprios pensamentos. Eu estava aborrecida com a troca de revelações havida entre ela e a criada, pois não tinha dúvidas de que o Sr. Heathcliff seria posto ao corrente do regresso de Linton, anunciado pela primeira, nem de que o primeiro pensamento de Catherine ao reencontrar o pai seria pedir-lhe explicações para a afirmação feita pela segunda sobre o seu parentesco com aquele rústico. Harrington, já refeito do desgosto de ter sido tomado por um serviçal, pareceu comover-se com o desgosto da menina. Trouxe-lhe o cavalo até a porta e, para lhe agradar, foi buscar no canil um lindo cachorrinho terrier de pernas bambas que entregou a Cat, rogando-lhe que não chorasse mais,
pois não tivera a intenção de a ofender. Cat engoliu as lágrimas, mirou-o com um misto de pasmo e horror e recomeçou a choradeira. Eu mal pude conter um sorriso perante tamanha antipatia pelo pobre rapaz, que era por sinal um jovem atlético, bem constituído e muito bem parecido, a vender saúde, mas vestido com roupas apropriadas para suas ocupações diárias na propriedade e para andar pelos descampados atrás de coelhos e outras espécies. Pareceu-me, no entanto, entrever-lhe na fisionomia um espírito dotado de qualidades que o pai dele jamais possuíra. Pérolas perdidas, de certo, por entre as ervas daninhas que lhe minaram o desenvolvimento. Notava-se, não obstante, que aquele solo era fértil e capaz de produzir colheitas abundantes em circunstâncias mais favoráveis. Não creio que o Sr. Heathcliff lhe tenha infligido maus tratos físicos, graças à sua natureza destemida, que desaconselhava esse tipo de opressão, e à inexistência daquela tímida passividade que, na opinião de Heathcliff, tornaria gratificantes os maus tratos. A sua malevolência parecia visar sobretudo fazer dele um bruto. Harrington nunca aprendera a ler, nem a escrever. Nunca fora repreendido pelos seus maus hábitos, desde que o seu tutor não se sentisse incomodado com eles. Nunca lhes haviam ensinado o caminho da virtude, nem os mais simples preceitos para se proteger do vício, e pelo que ouvi dizer, Joseph contribuía muito para estragá-lo, com aquela sua mentalidade conservadora que o levara a adulá-lo e a mimá-lo em excesso, enquanto criança, só pelo fato de ser o herdeiro da velha família. E tal como fora seu costume acusar Catherine Earnshaw e Heathcliff, quando eram pequenos, de esgotarem a paciência do patrão, levando-o com os seus desmandos, como ele lhe chamava, a procurar refúgio na bebida. Também agora lançava sobre os ombros do usurpador o peso das faltas de Harrington. Nunca o repreendia, por mais palavrões que ele dissesse ou por pior que se portasse. Joseph parecia até gostar de vê-lo ir longe demais. Para ele, o rapaz estava irremediavelmente perdido, sem vislumbre de salvação para sua alma, apesar de, lá no fundo, achar que quem devia pagar por isso tudo era Heathcliff. O sangue de Harrington recairia sobre ele, e esta ideia enchia-o de consolação. Joseph havia incutido no rapaz o orgulho do nome e da linhagem, alimentado nele o ódio pelo atual proprietário do Morro dos Ventos Uivantes. Porém, o medo que tinha de Heathcliff tocava as raias da superstição e limitava-se, por isso, a expressar os seus sentimentos através de veladas ameaças e insinuações. Não pretendo com isto dizer que, se eu soubesse o que se passava no Morro dos Ventos Uivantes, mas era o que constava, pois pessoalmente pouco presenciei. As pessoas da vila afirmavam que o Sr. Heathcliff era muito avarento e um senhorio desapiedado para com seus rendeiros. Contudo, a casa governada por mão de mulher recuperara por dentro o ar confortável de outrora, e as cenas desgraçadas típicas dos tempos de Hindley já não tinham assento entre aquelas paredes. O patrão era demasiado taciturno para procurar a companhia de outras pessoas, fossem elas boas ou más, e assim continua a ser. Mas nada disso tem a ver com a minha história. Continuemos, pois. Cat não aceitou o cachorrinho e exigiu que soltassem os seus 2 cães, o Fênix e o Charlie, que apareceram a cochear de focinho no chão, após que tomamos todo o caminho de casa. Bastante mal-humorada, diga-se de passagem. Não consegui arrancar da menina uma só palavra sobre como passar o dia, exceto que, como já calculava, a meta da sua peregrinação fora Penistone, e que a viagem decorrera sem novidade até chegar à cancela da propriedade, no preciso momento em que Harrington vinha saindo com os cães que se atiraram aos de Catherine, envolvendo-se todos numa luta. Catherine disse a Harrington quem era e para onde ia, e pediu-lhe que lhe indicasse o caminho, acabando por persuadi-lo a acompanhá-la. Ele, por seu turno, revelou-lhe os mistérios da Gruta das Fadas e de muitos outros lugares assombrosos. No entanto, e como estava ressentida, não me brindou com a descrição das coisas interessantes que encontrara.
Percebi, contudo, que se dera muito bem com seu guia até o momento em que o ofendeu, tratando-o como um criado, em que o governante de Heathcliff a ofendeu, dizendo-lhe que ele era seu primo. Além disso, sentia-se ainda vexada pela linguagem usada por Harrington. Ela, que na granja era para toda a gente meu amor, minha querida, minha princesa e meu anjo, ver-se agora insultada de forma tão chocante por um estranho? Não podia admitir tal coisa, e bom trabalho me deu fazê-la prometer que não levaria a ofensa ao conhecimento do pai. Expliquei-lhe que o Sr. Linton se opunha a quaisquer contato com todos os que viviam no Morro dos Ventos Uivantes e que ficaria deveras aborrecido quando descobrisse que a filha lá estivera. Insisti, sobretudo, em que, se ela mencionasse a minha desobediência às ordens que ele me dera, o pai era capaz de ficar tão zangado que eu teria de ir embora, ideia essa que Cat não podia suportar. Deu-me por isso a sua palavra e cumpriu-a em nome da amizade que me tinha, afinal, era uma boa menina.